Olá, você que está conectado conosco aí. Deus abençoe a sua vida. Deus te dê paz, graça e misericórdia. E estamos aqui mais uma vez com o nosso debate-papo. E nós estamos felizes porque Deus tem nos dado um dia de paz, um dia de graça e um dia de vida. Olha que tempo bonito que nós estamos vivendo. O ar que nós respiramos, o café que você tomou de manhã, a água que vai sustentar a sua vida. Aliás, tome muita água, hein? De 2 a 3 litros de água para poder manter o seu organismo saudável. E, acima de tudo, presença de Deus na nossa vida. Queria começar o nosso programa de hoje lendo um texto que está aqui no livro de Mateus e que é conhecido de todos nós, é o texto da grande comissão de Jesus Cristo. Lá em Mateus 28, a partir do versículo 18, que diz o seguinte: Então Jesus se aproximou deles e lhes disse: Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Que bênção, que alegria começarmos o dia. Eu sei que essa não é a sua primeira incursão na Bíblia, eu sei que você já deve ter lido a Bíblia hoje. Eu já li a Bíblia hoje, li lá em Lamentações, e eu sei que Deus está nos abençoando com a sua palavra, porque Ele quer cuidar de nós. Fique conosco que hoje nós temos um convidado especialíssimo que vai conversar conosco aqui. E está conosco aqui no estúdio o pastor Alberto Maurício. Você conhece o pastor Alberto Maurício? Pastor Alberto Maurício é lá de Maputo, em Moçambique, da Igreja Batista Machava. É uma igreja batista que está situada lá em Maputo, e ele é presidente da Junta de Educação Teológica da Convenção Batista Moçambicana. E hoje nós temos a honra de estar com ele aqui, e eu vou apresentar você para ele agora e apresentá-lo para vocês, e nós vamos bater um papo legal. Olá, meu pastor, tudo bem com você? Como vai? Olha, muito bem. É um prazer estar aqui nesta rádio, especialmente a conversar com o pastor também. O prazer é nosso e nós estamos muito felizes, já estamos recebendo o pastor aqui já há alguns dias. Ele já esteve em várias igrejas, em reunião de pastores, esteve participando ativamente também do projeto P70, e ele vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho. E ele veio então para falar um pouquinho, para bater um papo conosco. Aqui é um papo descontraído, pastor. Obrigado. Aqui a gente conversa aquilo que Deus colocar no nosso coração. Muito obrigado. E eu acredito que nesse momento muitas pessoas vão estar conectadas, vendo você aí, e Deus vai usar a tua vida. Ele é lá de Moçambique. Moçambique está localizada na costa sudeste da África, banhado pelo Oceano Índico. Isso. Ele tem um mar diferente do nosso. Ela faz fronteira com Tanzânia, com Malawi, com Zâmbia, com Zimbábue, África do Sul e Eswatini, é isso? Eswatini. Eswatini, que é a Suazilândia, a antiga Suazilândia. Muito bem. E é um país relativamente grande, tem 801 mil quilômetros quadrados, com aproximadamente 35 milhões de habitantes. A língua oficial é a nossa, o português, Yes. Apesar de que lá naquele país são mais de 40 línguas locais, além do inglês, né, que são falados. E a gente vem então para bater um papo a respeito de um assunto interessante. Nós poderíamos falar aqui de economia, poderíamos falar de vários assuntos sobre a governança, mas nós queremos falar sobre aquilo que nos importa mais, que é o Evangelho de Cristo naquele lugar. Fala um pouquinho da sua terra para nós, pastor. Olha, Moçambique é um país que atualmente tem muitos desafios, não é? Muitos desafios. Entre vários temos algumas situações da nossa economia, não é? Que a nossa economia está cada vez mais descendo
e enquanto a nossa economia vai descendo, então as dificuldades vão agravando-se em todas as áreas e até acabam a influenciar também na maneira como nós atuamos como pastores, e nós temos que trabalhar um pouco mais para que a nossa população ela confie mais no Senhor, para que ela não desvie essa situação política e econômica, não desvie o foco do Evangelho. E é interessante que eu estava dando uma olhada aqui, Moçambique ela tem uma riqueza natural muito grande, né? Muito grande. Tem muitas riquezas, mas apesar disso, uma grande parte, ou talvez a maior parte da população, vive em condições de pobreza, principalmente nas zonas rurais, né? Isso. E a gente vê, às vezes, em documentário, pastor, e eu até uma curiosidade minha mesmo, sim. Né? Aquelas aldeias, aqueles povos mais remotos dentro de comunidades rurais, eles sofrem muito, né? Muito sim, porque, por exemplo, quando há seca, não é? Quando há muita chuva, então, por exemplo, agora no ano passado houve situação de muita chuva, por exemplo, na região sul, choveu muito, então escasseou muito a comida, as culturas foram todas sofreram por causa desses cheios, mas no outro lado da parte central do país, algumas regiões, também aqueceu muito e muitas culturas secaram. Então temos essa diferença, um lado com muita chuva, um lado com muito sol, e o sol e a chuva vai criando situações em que deixa a nossa população com fome mesmo assim. E é uma população extremamente jovem, né? Pelo que eu pesquisei. Isso. Mais ou menos a metade da população tem menos de 25 anos, né? Moçambique é um país muito jovem. Um país jovem, muito tem uma jovem. Força jovem muito grande, Isso. né? E os principais desafios são a pobreza, desemprego, acesso limitado à saúde, educação desigual, conflitos armados, né, também. Então, Moçambique ele enfrenta muitos problemas, até por ser um país extremamente jovem também, né? Isso, ela sim. tem muitos países. E como é que a igreja lida com essa questão? Como é que a igreja interage no meio de tanta dificuldade, da pobreza, dos conflitos, dos acessos limitados à educação, saúde, entre outros? Olha, uma das coisas que a igreja faz primeiro, continuar a pregar o Evangelho. Porque pregar no Evangelho transforma as pessoas, não é? A pessoa fica transformada, começa a ter mais confiança, começa a fé. Então, neste caso, a fé faz com que as pessoas possam ter esperança, não é? E confiem mais em Deus e busquem a Deus, para que Deus possa transformar o nosso país. A igreja trabalhando para que o Evangelho seja efetivado em Moçambique, a fazer com que Deus possa olhar para esse país e possa transformar os corações da liderança, não é, em Moçambique, em todas as vertentes. E não só também a igreja não fica alheia, não fica com braços cruzados, vai também desenvolver a educação, vai ajudar na área do ensino, vai ajudar na área social, tanto ajudando as crianças órfãs, ajudando as mais carentes, aquelas mais pobres. Então, vai ajudando, dando a cesta básica, dando o ensino. Então, em tudo isso, a igreja vai fazendo algo para minimizar essa situação. E é interessante que isso é uma realidade em todos os países da África, pelo menos na maioria, né? Sim. Eu tenho algumas conexões na África, em Guiné-Bissau, em Angola, em Moçambique, e em África do Sul também, e a gente sempre vê que um dos focos da igreja é pregar o Evangelho, mas ela não despreza a questão social, principalmente o trabalho com crianças. Eu acho isso lindo. Existem muitas pessoas, inclusive do Brasil, que investem lá, e muitos missionários de lá, os autóctones, como os daqui que vão para lá também, que investem a sua vida. Aliás, o cristianismo lá, ele é a religião majoritária no país, né? De 55% a 60% de pessoas, sendo destes uma parcela menor de evangélicos,
mas que faz toda a diferença naquele país, né? Isso. Muito bem. E qual é a sua maior luta? Se você fosse hoje falar para nós aqui as suas 5 maiores lutas, começando da mais importante até a menor, sendo uma luta mesmo, qual seria a luta maior que a igreja enfrenta hoje em Moçambique? Olha, a primeira luta, um país sem educação não pode desenvolver bastante. Então, uma maior luta é desenvolver o ensino no meu país. Portanto, a educação teológica, ela é crucial para Moçambique. Forma líderes que vão ensinando os outros, líderes que vão reproduzindo o ensino em todo o país. E isso vai fazer com que plantemos igrejas que sirvam a Deus. Plantemos igrejas com uma doutrina bíblica sã. E plantemos igrejas e avança ali também o discipulado. O discipulado a gente vai formar as pessoas para que eles possam ter uma consciência realmente, uma consciência bíblica, tenham um caráter de Cristo. A educação é principal para o meu país. E é interessante que Moçambique, como em outros países da África, a religião ela é muito forte, mas ela não fica apenas no campo da religiosidade. Ela avança o território da ação social. Sim. Todas as igrejas, né? Nós tínhamos, o ano passado, nós estávamos planejando uma ida a Guiné-Bissau para implantar poços artesianos, num lugar que existia uma dificuldade muito grande nessa área. E o pessoal de lá faz um trabalho muito bonito. Tem um pastor, inclusive ele é brasileiro, e ele atualmente ele criou um movimento de formação escolar para crianças que atende 1.200 crianças. Imagino. Né? E aí, quando você fala da formação teológica, é bom que a gente saiba que a ideia não é só tornar igrejas como templos religiosos, mas canais de espiritualidade com Deus, onde Deus derrama a sua bênção, onde Deus derrama a sua paz e alcança as pessoas carentes. Eu acho isso lindo, pastor. Eu acho isso lindo. Como é que a igreja em Moçambique lida, por exemplo, com a questão das crianças que vivem em situação de vulnerabilidade social, que são muitas, né? São muitas. Então, por isso, o nosso foco, o ensino e depois a ação social, não é? Ação social, porque a liderança, se ela não tem uma formação boa, não vai agir com a ação social. Em Moçambique, por exemplo, o nosso caso concreto da Convenção Batista de Moçambique, nós temos, até que nós temos 2 orfanatos. Da Convenção? Da Convenção, sim. Então, um orfanato está em Nampula, está na Zambésia. Portanto, lá temos muitas crianças, como sabemos, é uma das províncias com um índice um pouco mais acentuado a pobreza, e a criança é a mais vulnerável lá. Temos o centro em Namacata, onde assiste muitas crianças lá. E temos também um centro chamado Centro Sekeleka, na província de Gaza, na Macia. Centro Sekeleka, na verdade, quando eu falo, eu quase que emociono-me bastante. Temos muitas crianças especiais. Crianças especiais são aquelas com portador de deficiências. Não fala melhor, não anda bem, tem alguma... Então, tem muita criança lá. E é um distrito, na verdade, da Macia, não é? Que também com muita dificuldade do desenvolvimento. Então, muitas mães não têm condições para colocar essa criança, para sustentar essa criança. E o Centro Sekeleka da Macia, ela aparece para sustentar essas crianças e aliviar as situações das famílias que têm aquelas crianças, não sabem como lidar com isso. E estamos com muitas crianças. A última vez que estava lá, tínhamos a volta de 100 e tal crianças sendo atendidas por aquele centro. É um braço social que nós temos para ajudar a área social. Ok. E a fonte de recurso, de onde vem? Quais são os países que mais investem nesse quadro social dentro de Moçambique? Olha, nós temos alguns países que nos ajudam, mas
não diretamente. Temos a Argentina e a Espanha. Portanto, temos uma missionária agora chamada Sara, ela é da Espanha e da Missão Batista, não é, europeia. Está lá em Maputo? Está lá em Gaza. Em Gaza. E ela tem feito um trabalho muito bom. E então, junto ao centro, com a nossa liderança lá, a direção do centro lá, ela tem dado um apoio muito importante com alguns parceiros à volta ali. Por exemplo, agora tivemos um parceiro que está nos ajudando, John and Friend, dos Estados Unidos. Então, John and Friend, ela está a trazer um contentor de carinhas de roda para ajudar aquelas crianças. Então, isso é muito, muito bom de louvar para nós. Ok. A gente vai fazer agora um minutinho para você poder ter um tempo aí, porque hoje a gente vai estender um pouquinho mais. Então, Obrigado. Nós vamos ter agora um momento de publicidade. E fica atento aí que a gente volta já, já. Programa Cristo, a única esperança. O mundo em desespero. Todos os dias em 3 horários, na rádio e TV ABM. 6h30, 18 e 22 horas. Uma mensagem de fé e adoração. A apresentação, Pastor Jadilson Moraes. Dorme, sai desta escuridão, aceita o Evangelho, em Deus tem salvação. Muito bem, estamos de volta aí. Você já percebeu que o programa de hoje está diferenciado. Pastor Alberto Maurício, lá de Maputo, de Moçambique, não só Maputo, ele tem, como ele é gestor de uma área da Convenção Batista moçambicana, ele tem também algumas ações em outros estados do seu país, né? E isso é bem bacana. Nós perguntamos há pouco a respeito da participação de países estrangeiros e eu queria saber agora, pastor, como é que o Brasil tem investido no trabalho de vocês, nas ações da Igreja Moçambicana? O Brasil tem sido importante, relevante, ou você acha que nós deveríamos estar mais próximos? Olha, nós temos muito a agradecer a cooperação com o Brasil em várias áreas. Eu quero o ensino no Brasil, o ensino em Moçambique tem uma base fundamental. O Brasil tem dado uma mão muito grande. Temos também a área de evangelismo. Então, o Brasil tem estado a dar uma mão. Por exemplo, temos até agora alguns missionários brasileiros. Eu vou destacar algumas. Tem a Cícera, temos a Noêmia Cicito, que agora ela é casada com um pastor moçambicano lá, que tem dado muito trabalho na área de evangelismo, na área do ensino. Então, tem sido muito importante. E também temos... na área de evangelismo temos no chamado de PEP. PEP, conheço PEP, Sim. grande projeto. Isso, está dando muito apoio nesta área do PEP em Moçambique. Temos muitos PEPs a desenvolver nas nossas igrejas, até em outras denominações também, para que o evangelho possa avançar, em especial com as crianças, a começar com as crianças e entrando nos lares através do ensino das crianças, e tem sido muito bom. O PEP tem sido uma realidade em vários países do mundo, é uma ferramenta excelente aí. Nosso abraço aí para a Convenção Batista Brasileira, que patrocina esse trabalho, a Junta de Missões Nacionais, meu amigo Fabrício Freitas, beijão para você, meu querido, está fazendo um lindo trabalho aí, porque não seria fácil substituir Fernando Brandão, mas Fernando Brandão, ele subiu de nível, né? Ele está agora com uma responsabilidade maior e deixou a Junta de Missões Nacionais em boas mãos. Deus abençoe vocês. Muito bem. E também temos atualmente agradecer bastante o Projeto 70. Isso também é um P70, nosso amigo 70. Jairo. Isso.
e o Jairo, Claudinei, Jamildo, Isso. têm sido pessoas que estão dando uma boa cooperação, uma boa ajuda na área de educação teológica, formando líderes que servem até lá nos confins. Temos agora muitos líderes que estão em formação no nosso país. Isso, a gente tem aí Jairo, Claudinei, mas eu quero destacar a figura do Jamildo. O Jamildo, ele tem feito um trabalho muito bonito, ele leva nos peitos, que o Jamildo é aquele brucutuzão, né? Mas ele vai que vai e ele chega junto. E parabéns aí para o P70, Jairo. Aliás, hoje nós iríamos entrevistar o Jamildo, não deu, para poder trazer os resultados. Tivemos um trabalho de excelência aqui em Teixeira de Freitas, com cerca de 800 voluntários. Foi entre 700 e 800 voluntários em todos os bairros aqui de Teixeira de Freitas. P70 está de parabéns. E o P70 tem feito diferença. Eu acho que dentro dessa sua maior necessidade, que é da educação, o P70 tem sido muito significativo com o seminário, né? Fala um pouquinho do seminário do P70 lá. Olha, falando do seminário P70, uma das coisas que tem que fazer é agradecer bastante, porque 2021, quando iniciou, nós estávamos numa situação em que nem os institutos funcionavam, porque estávamos no tempo de Covid-19. Então, quando nós recebemos a comunicação, a facilidade de nós podermos ter o projeto STEM em Moçambique, o ensino online, então aí nosso país mudou radicalmente, porque as pessoas estavam nas casas, não tinham como. Então eles tinham que aprender via online. Foi muito importante. Tivemos a primeira turma formada em 2024 de 24 estudantes em bacharel em teologia. Já estão pastoreando todos eles? Olha, estão. A maioria deles são, porque dos formados até aqui nós temos 20 pastores. Esses 20 pastores têm que uma são formação. Oriundos do P70. Sim. Que bom. Sim. Que bom. Então, e os 20 pastores estão espalhados em todo o país. Isso. Em todo o país. E tem mais outros em formação. De repente você acha pouco, mas eu quero dizer para você que é muito significativo este número, né, diante da situação do país. Né? Sim. E agora nós ficamos muito, muito agradecidos porque o Projeto 70 vem para ficar em Moçambique. Temos agora 200 estudantes espalhados por todo o país em formação hoje. E isso nos encoraja bastante, porque as pessoas estão aderindo em várias áreas onde nós temos as igrejas lá, zona mágica onde eles estão lá. E agora estamos desenvolvendo também, estamos a incentivar os estudantes já formados a fazer plantação de igrejas, a começar na região do Grande Maputo, onde temos muita necessidade nas zonas na região em expansão. A zona do Grande Maputo, então, nós dividimos as áreas em 7 setores, para que os estudantes possam ter acesso à possibilidade de ter um acompanhamento, para poder fazer a prática do que eles estão a estudar. Isso. E é interessante nós entendermos como são os projetos de Deus, né? Na realidade, Moçambique está experimentando, nas últimas décadas, um crescimento expressivo, principalmente entre jovens nas periferias urbanas, nas regiões de expansão e nas grandes cidades, né? E o protestantismo histórico chegou ao país ainda no século XIX através de missões presbiterianas, metodistas, batistas, congregacionais, anglicanos, e a partir da década de 80 e de 90 houve uma forte expansão das igrejas pentecostais e neopentecostais também, o que faz com que Moçambique hoje seja um lugar em expansão, e essa visão, essa pegada aí do P70, de colocar um seminário, inclusive eu queria dizer que o seminário do P70, ele faz parte da ABIBET, da Associação de Instituições Batistas, né, de Ensino Teológico. Então ele é um seminário credenciado, os alunos são credenciados, os professores são todos professores de expressão aqui no país, e eles ensinam de forma voluntária. Então é muito bonito isso que Deus está fazendo
por lá. É muito bonito mesmo. E as expectativas são grandes, né? São grandes. Os desafios espirituais lá em Moçambique são muito grandes. O sincretismo, por exemplo, muitos religiosos que se convertem ainda conciliam a sua fé cristã com práticas, né? Sim. Práticas tradicionais relacionadas a espíritos ancestrais, a feitiçaria e outras coisas. A formação bíblica também, a necessidade de mais seminários, como já foi dito, de escolas bíblicas, treinamento de líderes, principalmente no interior, recursos limitados, porque grande parte dos pastores serve de forma voluntária ou de uma forma bastante limitada, não é isso? Sim, Nós tivemos ontem uma palestra com o pastor e o pastor nos dizia que grande parte dos pastores naquele país recebem um salário em torno de R$300. É a metade do que se paga no Bolsa Família aqui. Então você tem ideia. E outros problemas também, né? E como é que vocês lidam com esses desafios e de que forma você espera superá-los? Apesar que eu já faço ideia da resposta, mas eu gostaria que você mesmo dissesse. Olha, na verdade o desafio em Moçambique é grande. Só queria ainda dar um chapeuzinho que a nossa mulher moçambicana ela tem dado um papel muito importante na área de educação da criança e na área social também. E nisso nós temos desenvolvido, o Brasil tem nos ajudado bastante com o seminário SEC. SEC significa Seminário de Educação Cristã. E temos 17 estudantes em formação em Moçambique e têm dado uma parte bem grande. E essas irmãs, geralmente, com o pouco que elas têm, desenvolvem e contribuem nas igrejas para ver se o pastor tem algum sustento. Aquele sustentozinho lá inclui também o trabalho que as senhoras fazem. E elas são formadas, elas se encontram, mobilizam-se e têm um programa muito especial que elas sempre se reúnem e aprendem para que possam cuidar também do pastor. E o pastor tem esses desafios grandes, ou trabalha fazendo alguma coisa fora do seu serviço, ou faz algum pequeno negócio, ou faz qualquer coisa para que ele possa sustentar a sua família e também manter a sua igreja. Hoje a igreja moçambicana é normal ter uma igreja com 5, 6, 7 outras missões, que se chamam congregações aqui, Isso. missões. Então, ele tem que percorrer essa distância toda para ver se dá atenção a essas missões. Sobretudo nas zonas mais afastadas da cidade, não é? Aí o trabalho, sim, o trabalho é maior nesses sítios. Então, o pastor tem que dobrar seus esforços. Isso, e aí eu quero dizer para o pastor que não é só na África, aqui no Brasil também as mulheres têm uma participação especialíssima da igreja, né? As mulheres estão sempre ativas, estão sempre envolvidas, conectadas, e é muito bem, é muito bem-vinda, né, a participação das mulheres na obra missionária na África, no Brasil e no mundo, né? Aliás, elas sempre acompanharam Jesus de perto desde quando ele esteve no mundo, né? E a gente sabe que isso gera também oportunidades missionárias. Olha aqui para mim, você que está se formando aqui pelo Brasil, você que está buscando de Deus uma direção, considere perguntar para Deus a ida para um dos países da África, quem sabe Moçambique, né? E você pode ir lá ter muitas oportunidades para desenvolver o seu ministério, na plantação de igreja, na formação de pastores, discipulado, ministério infantil, ele falou aqui do PEP, a evangelização universitária, projetos sociais, capacitação profissional e apoio às igrejas em áreas que são afetadas por conflitos. Existem muitas oportunidades, né? E como o português é a língua original, então facilita para nós. Se você está procurando um país para poder fazer uma imersão missionária, considere Moçambique. Aliás, nós estamos agora, provavelmente o Paulo, o Flávio estão nos assistindo, que são empresários aqui do Brasil,
né, e o Sérgio também, empresários aqui do Brasil que estão considerando uma ida a Moçambique, já sustentam projetos missionários na África. O Flávio, ele sustenta projeto missionário em Guiné-Bissau, o Paulo, o Sérgio e mais um grupo de cerca de 100 empresários sustentam projetos em Moçambique e a gente está considerando a possibilidade de fazer uma visita lá. E aí eu vou tomar um café na sua casa. Seja bem-vindo. Quero tomar um café, um café africano. Né? Muito bem. Então lá a gente, como já dissemos, dos 35, 36 milhões de habitantes, cerca de 16 a 21 milhões de habitantes são cristãos. De 4 a 4 milhões e meio são evangélicos e de 6,5 a 7,5 mais ou menos são muçulmanos. Isso. Significa o quê? Que os cristãos estão lá em peso, mas que nós, os evangélicos, precisamos nos tornar mais presentes, precisamos marcar o nosso espaço, né? E dessa forma ampliar a nossa participação missionária lá. As igrejas evangélicas, elas estão presentes em todo o país, mas o maior crescimento está em Maputo, em Beira, em Nampula, em Chimoio, em Tete e Quelimane. Quelimane, né? E são os lugares que têm os maiores crescimentos, mas tem os cantinhos, né? Os cantinhos que precisam ser alcançados. Muito. Meu querido pastor, faça agora, nesse momento, o seu apelo para o povo brasileiro que nos assiste, de outros países também, porque o nosso programa ele é transmitido pela web, e a gente sabe que a web hoje alcança o mundo todo. Você pode estar sendo ouvido agora na sua terra, né? Inclusive nos Estados Unidos, em outros lugares e aqui no Brasil. Faça o seu apelo agora. O microfone é seu para você desafiar o povo a apoiar o seu país, a apoiar o Evangelho ali em Moçambique. Olha, na verdade, desafios são enormes falando de Moçambique. Eu, como presidente da Junta de Educação Teológica, membro da Convenção Batista Moçambique, e tenho uma oportunidade de ver e conhecer as necessidades do país todo. Primeiro, nós pedimos que, se alguém puder nos ajudar no ensino teológico em Moçambique, isto é muito importante. Você puder nos ajudar em seminários teológicos que formam e desde o básico até ao doutoramento. Isso nós íamos revolucionar bastante o nosso país. Nós precisamos construir seminários no país. E também nós queremos que, queremos nos ajude na área social. Muita criança sofrendo, muita criança abandonada, muita criança desamparada. Então, serviço social em Moçambique é uma necessidade muito grande. Se nós pudéssemos receber a sua ajuda, nós íamos ficar muito felizes. E também os pastores em Moçambique, a maior parte dos pastores não tem um sustento. Então, se puder ter um programa de sustento dos pastores em Moçambique, eles iam dar um pouco mais de atenção ao estudo da Palavra de Deus, à assistência às igrejas e à assistência da área social também. Então, ajuda os pastores de Moçambique para que eles possam ter o sustento que vem de você. E também nós temos a construção dos templos. Os nossos templos, a maioria, são templos assim precários, não é? E se pudesse nos ajudar na construção dos templos, nós íamos ficar felizes e Moçambique ia crescer bastante. Muitas são as necessidades, mas essas são as prioritárias para o nosso país. É isso, meu irmão. Você está assistindo aí, está participando aí do debate-papo aqui da Rádio TV ABM, e nesse dia você ouviu um pouco aí da história do ministério do pastor Alberto Maurício. Olha que nome bonito, né? E o camarada é bonito também, Alberto Maurício. E você está desafiado, você sinta-se desafiado, não pelo pastor e nem por mim, mas por Deus, no seu coração.
a investir em missões, a cumprir a grande comissão, que foi o texto que nós lemos nesse momento, de levar o Evangelho a todas as nações. É importante evangelizar a sua vizinhança, é importante você atuar onde você vive, mas o nosso campo missionário, ele vai até os confins da terra, e nós precisamos alcançar essas pessoas. O meu objetivo hoje, o meu desejo hoje é que Deus alcance o seu coração de maneira poderosa e que você possa se juntar a outros que já estão se juntando para poderem alcançar em Moçambique e em todos os países da África e em todos os cantos do nosso planeta, alcançar as pessoas com o Evangelho de Cristo, que salva, liberta e transforma. Meu querido pastor, Deus o abençoe grandemente. Que alegria tê-lo aqui conosco. Eu espero que tenhamos outras oportunidades. Quando voltar ao Brasil, saiba que tem uma igreja aqui que já aprendeu a te amar, tem um amigo aqui que está pronto para poder caminhar contigo e pode ter certeza que nós vamos estreitar esse relacionamento. Muito obrigado. Todo prazer é meu estar aqui. Eu tenho agradecido muito porque Moçambique precisa muito de vocês. E eu estou tão feliz por essa recepção toda tão calorosa para vocês. Amém. Deus abençoe você. Até a próxima. E vamos caminhar para a glória de Deus. E olha, se você não puder ajudar imediatamente de outra maneira, ore. Coloque a igreja em Moçambique nas suas orações, coloque a vida do pastor que tem um desafio tão grande nas suas orações e vamos buscar juntos a bênção de Deus sobre aquele povo. Fique na paz de Jesus Cristo e até a próxima, no nome dele, que é sobre todos, hoje e sempre. Amém.